1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Diga glória a Deus. A loucura da pregação. Por que a pregação é uma loucura? Por que os sábios desse mundo, os filósofos, os inteligentes, aqueles que têm tanta sabedoria, nos chamam de loucos? Eles não entendem como que pode pessoas simples como nós falar algo mais simples do que eles, porque eles falam difícil, eles têm estudo, eles têm tanto conhecimento, tanta sabedoria, mas nós, pessoas simples, podemos ser agentes de transformação através de uma palavra. Porque essa palavra que nós pregamos não é uma palavra comum, não é uma palavra qualquer, é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a palavra diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Todos que ouvem o Evangelho, todos que recebem o Evangelho, todos que ouvem a pregação, são salvos, são libertos, são curados, são transformados. Porque esta pregação, nessa pregação e nessa mensagem, meus irmãos, existe um ponto central, que é a cruz de Cristo. A mensagem do Evangelho é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o centro do Evangelho. A morte do Cordeiro que tira o pecado do mundo é a sua proclamação. O sangue de Jesus derramado naquela cruz em nosso favor é a nossa ênfase principal. A cruz é o centro da história do mundo. O poder não está na cruz, mas na obra que foi realizada nela. A crucificação do Filho de Deus, a crucificação de Jesus Cristo, reúne nele todo o poder. Por isso que ela é escândalo para os judeus. Porque a palavra diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ela é loucura para aqueles que se perdem. Eles não compreendem como que pode um Deus forte se mostrar fraco. Mas a palavra diz que mesmo a fraqueza de Deus é mais forte do que todos os homens. Então nós estamos falando aqui da mensagem mais importante, é a mensagem da cruz. Você ama a mensagem da cruz?
Você entende a mensagem da cruz? A loucura da pregação do Evangelho é porque há uma mensagem, e essa é a mensagem da cruz. Não existe cristianismo sem cruz, não existe Evangelho sem cruz, não existe poder de Deus sem cruz. Nós cantamos uma música aqui hoje, Rude Cruz. A Rude Cruz, ou The Old Rugged Cross, foi escrita em 1913 pelo autor, o nome dele, George Bernard, americano. Ele compôs essa melodia e essa letra. Primeiro, ele pegou o seu instrumento e ele compôs a melodia da música. Não tinha letra, era só a melodia. E ele foi recebendo aquela melodia. Da, 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 da. E ele foi compondo a melodia. Depois, Deus foi dando para ele a letra. E ele foi escrevendo: Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema, você sabe, igreja, de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E por que nós temos que amar essa mensagem? Por que nós amamos a mensagem da cruz? Por que nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo? Por que nós cantamos e louvamos e lembramos constantemente da cruz? Eu quero te dar aqui algumas razões por que nós devemos amar a mensagem da cruz, não nos envergonhar desta mensagem. Primeira razão é porque na cruz o Senhor Jesus nos deu acesso a Deus. Somente por causa da cruz de Cristo é que nós podemos entrar com confiança no Santo dos Santos. A palavra diz que no Antigo Testamento havia um lugar chamado Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele se apresentava diante do Senhor com sacrifício de expiação pelo pecado da nação. E naquele lugar, no Santo dos Santos, tinha a arca da presença, a arca da aliança, e que separava o Santo dos Santos do lugar santo. Era um véu, que na verdade não era um véu fino como desse de cortina que nós temos. Era um pano muito grosso que tinha pelo menos 12 centímetros de largura, que separava o Santo dos Santos do lugar santo. De acordo com o historiador Flávio José, para rasgar esse tecido, somente 2 cavalos puxando de um lado para o outro podia romper aquele grosso tecido. Ninguém tinha acesso ali, apenas o sumo sacerdote. Nós não sabíamos o que era presença,
Nós não conhecíamos a presença. Nós não podíamos ter acesso à presença. Por isso que era o Santo dos Santos. Mas a palavra diz em Mateus capítulo 27, versículo 51, que um dia esse espesso tecido de 12 centímetros se rasgou de cima a baixo e foi dividido em duas partes. Quando a palavra diz que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 27, versículo 50, o Senhor Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Tamanho foi o poder. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então veja, o véu se rasgou. Quando a cruz foi fincada no Gólgota, quando Cristo se entregou por nós e morreu no nosso lugar, o véu se rasgou de cima a baixo. Não foi de baixo para cima, não foi alguém que veio com alguma ferramenta cortando de baixo para cima, não. Foi o próprio Jesus que de cima a baixo rasgou o véu e disse: todos vocês podem entrar, o acesso está liberado, a presença do Pai, podem vir, podem vir. A cruz nos levou de volta ao Pai. E hoje nós podemos entrar. Por isso que Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16 diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hoje você pode entrar com ousadia, com confiança para pedir socorro, e Ele vai nos socorrer. Você não precisa mais pedir a um padre para levar você até o Santo dos Santos. Você não precisa pedir a um rabino, a um pastor ou a um bispo. Você não precisa pedir a Maria para pedir ao Filho, para depois pedir ao Pai. Não, você pode ir direto. Você pode ir direto. Pede direto. E detalhe, 24 horas está disponível. Se você ligar para mim às 3 horas da manhã, você não vai conseguir, eu estarei dormindo. Mas se você acordar às 3 horas da manhã e chegar e falar: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Ele vai te atender. Outro detalhe, não tem senha para ser atendido. Se você for ao médico, você vai demorar até 3 ou 4 horas para ser atendido, dependendo da hora que você chegar, e tem uma senha. Mas a hora que você falar com Deus, Ele vai te atender. Não tem senha, não tem fila, não tem isso. Ele te atende, porque o acesso foi liberado, o véu foi rasgado. Por isso que eu amo a mensagem da cruz. Aleluia. Por isso que eu amo a mensagem da cruz. Onde eu estiver, em qualquer hora, em qualquer lugar, eu posso entrar com confiança. Você não precisa de santo, não precisa de intermediário, não precisa de nada, nem de ninguém. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Primeira razão por que nós amamos a mensagem da cruz: porque Deus nos deu acesso. Porque Cristo nos deu acesso. Amém? Segunda razão, por que nós amamos a mensagem da cruz? Porque quando nós louvamos sobre a cruz, nós falamos sobre a cruz, por que isso enche tanto o nosso coração? Por que o nosso coração se arde tanto? Por que a gente celebra tanto quando nós falamos sobre Cristo, sobre a cruz? Por que nós nos alegramos tanto quando nós celebramos a ceia do Senhor mês após mês? Segunda razão, porque na cruz a rejeição foi removida. Eu vou repetir:
na cruz, a rejeição foi removida. Diga, rejeição. Diga, a rejeição foi removida. Você sabe que se há um sentimento triste, ruim, que machuca, que fere, que ofende, é o sentimento da rejeição. Da rejeição. Muitos aqui, em algum momento das suas vidas, já foram rejeitados. Alguns até foram abandonados pelos seus pais quando eram pequenos. Outros não conheceram seu pai ou sua mãe. Há muitas pessoas que em qualquer fase da sua vida cresceram sem o carinho de um pai, de uma mãe, para trocar talvez suas fraldas, para estar com você na escola, no momento da homenagem ou no momento importante da sua vida. Muitas pessoas cresceram sem um carinho de um pai, sem um beijo de uma mãe. Então toda pessoa sofreu algum tipo de abandono. Isso se chama rejeição. E quando a pessoa cresce com isso, essa pessoa, ela quer a atenção de todos para si. Porque ela tem um buraco, ela tem um sentimento que não foi preenchido. Então, ela quer que esse sentimento seja preenchido. E muita gente vai buscar nos relacionamentos, vai buscar nas amizades, buscar ser aceito nos círculos sociais. Muitos se sujeitam a determinadas situações para serem aceitas. Tudo por causa da rejeição. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Na cruz, o Senhor Jesus derrotou a rejeição. Houve um momento que o próprio Cristo se sentiu rejeitado. Na agonia da cruz, carregando os meus e os seus pecados, em algum momento ele bradou. Mateus capítulo 27, versículo 46, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me rejeitaste? Ele sentiu a rejeição na pele. Ele nunca tinha ficado longe do Pai, ele nunca tinha ficado separado do Pai. Desde a eternidade ele sempre esteve junto com o Pai. Mas por causa dos meus pecados e dos seus pecados, o Pai o abandonou momentaneamente, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E o Senhor naquele momento sentiu aquela rejeição. Por que ele sentiu aquela rejeição? Para que nós nunca mais nos sentíssemos rejeitados. Para que nós nunca mais nos sentíssemos abandonados. Porque nós fomos amados. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se sinta rejeitado, não se sinta abandonado, não se sinta desprezado, não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra diz em Isaías 49, acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mulher viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Nós cantamos aqui, eu não me esqueci de ti. E a palavra diz, nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz, eu jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Aleluia! Quando o Senhor Jesus nos salvou, e quando o Senhor Jesus morreu por nós na cruz, e nós nos tornamos seus filhos, Ele estava dizendo, vocês nunca mais serão órfãos, a partir de hoje vocês são meus, vocês nunca se sentirão rejeitados, abandonados, preteridos em lugar de outro, podem se sentir seguros, porque eu abraço vocês com braços fortes, e eu nunca vou deixar vocês. Talvez hoje você está se sentindo sozinho. Talvez hoje você está se sentindo abandonado. Olha para a cruz. O Senhor Jesus preenche esse vazio. Quem pode dar glória ao Senhor por isso? Por que nós amamos a mensagem da cruz?
Porque a cruz nos fez vencer toda a rejeição. Amém? Toda a rejeição. Amém? Você hoje é filho. Você é filho amado. Você é perdoado. Você é justificado. Isso é tão profundo que o próprio Deus chega a dizer assim: ei, mulher, eu sou o teu marido. Eu sou o teu esposo. Ei, filho, eu sou o seu pai. Ei, amigo, eu sou o teu amigo. Eu sou amigo certo das horas incertas. Não se sinta rejeitado. Terceira razão por que eu amo a mensagem da cruz. Terceira razão por que eu me emociono todas as vezes que eu canto sobre a cruz. É porque a cruz nos livrou do medo da morte. Diga: a cruz me livrou do medo da morte. Se tem um assunto que nos toma tempo e nos faz questionar e perguntar, é sobre a vida e a morte. Muitos filósofos, sábios, entendidos, fazem perguntas, mas não têm respostas satisfatórias para a vida após a morte. O ser humano não tem certeza para onde vai. E a verdade é que todos nós um dia morreremos. Todos nós um dia sabemos que nós iremos partir dessa, né? Para melhor. Mas por que temos a certeza de que é para melhor? Por que temos a certeza de que temos uma esperança de vida eterna e que vamos viver eternamente? Por que temos uma certeza que não há purgatório? Por que temos uma certeza de que nós não vamos mais para o inferno? Porque o inferno não foi feito para os filhos de Deus. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios e todos aqueles que rejeitam a filiação. Se você é filho de Deus, você não vai perecer mais. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus não tem medo da morte. Porque o Senhor Jesus disse em João capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todos os que vivem e creem em mim não morrerá. Acredito nisto. Ou seja, o Senhor Jesus venceu a morte na cruz. O último inimigo a ser vencido é a morte. Todos nós enfrentamos muitos inimigos. Enfrentamos o medo, enfrentamos a ameaça, enfrentamos a doença. A morte nos amedronta. As pessoas, na verdade, têm muito medo da morte. Mas um dia nós vamos enfrentá-la cara a cara. Um dia nós vamos estar de frente para ela. E aquilo que hoje nos amedronta, nós vamos rir da cara da morte. Nós vamos falar: é disso que eu estava com medo. Mas a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 15, 51. Eu vou falar um mistério para vocês. Olha lá, 15, 51. A morte é um mistério. A vida e a morte é um mistério. Nem todos dormiremos. Olha lá, vou dizer um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor? A morte não nos amedronta mais. Nós não temos medo da morte.
Porque a morte já foi vencida na cruz. A morte leva a gente para o hospital, leva a gente para fazer exame. A morte acompanha a gente com as notícias. A morte fala: agora vai chegar a tua vez, agora você vai morrer. A morte brinca com a gente. Mas vai chegar uma hora que nós vamos enfrentá-la de frente. E quando esse dia chegar, nós já temos a certeza que nós já somos mais do que vencedores. Quando fecharmos os olhos nessa vida, quando nós fecharmos os olhos nessa vida, quando nós fecharmos os olhos nessa vida, vamos abrir na eternidade. Eu falo com a minha esposa: se um dia eu tiver que ficar internado no hospital, eu vou ficar deitado na cama e eu vou botar a mão assim no meu peito e vou falar: Jesus, vão botar uma anestesia em mim. Tá com medo, irmão? Tá com medo, crente? Vão botar lá um remédio. Eu vou dormir. Se eu acordar, tô aqui. Mas se eu não acordar aqui, eu acordo lá. Eu acordo nos braços do Senhor. E nós que já nos despedimos daquelas pessoas que nós tantos amamos, e nós que já não temos mais vovô, vovó, titio, titia, quando a gente acordar lá, a gente vai se abraçar com eles. A gente vai estar com eles para sempre. Onde não haverá mais despedidas. Onde não haverá mais choro. Não haverá mais tristeza. Porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não tenha medo de perder alguém. Não tenha medo de se despedir de alguém. Porque quem crê na cruz de Cristo e quem recebeu essa vida não é um adeus, é um até breve. Ele só pegou o trem primeiro que você, mas você também vai pegar esse trem. A gente vai chegar lá, a gente vai ficar junto para sempre, porque nós não temos mais medo da morte. O que consola o nosso coração? A cruz está vazia. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Você pode aplaudir ao Senhor, irmãos. Nós não temos medo da morte. Aleluia. E o que nos livra desse medo? A cruz. A cruz que nos dá acesso ao trono da graça. A cruz que tirou a rejeição. Se alguém não te ama, Jesus te ama. Se alguém não valoriza você, Jesus te valoriza. Se alguém despreza você, Jesus te abraça. A cruz nos tira do medo da morte, porque nós não vamos morrer mais. Mas em último lugar, a última razão porque eu amo a mensagem da cruz é porque a cruz nos redimiu da pobreza. A cruz nos libertou da pobreza. Se tem algo que deixa as pessoas muito aflitas, é a questão da pobreza. Vivemos numa sociedade onde poucos têm muito e muitos têm pouco. É verdade ou não é? Vivemos na sociedade da injustiça, onde a pobreza, a miséria, a escassez é quem tem aprisionado muitas pessoas. Mas a palavra diz que a cruz nos libertou da pobreza. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, 9. Porque
Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aí alguém pensa assim: não, pastor, é rico da graça de Deus, é rico do amor de Deus. Sim, claro, é rico da bênção de Deus, da paz de Deus, da alegria de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Sim, claro. Mas a pobreza, irmãos, a pobreza, a miséria, ela só veio por causa do pecado. Ela é maldição da lei. Mas Cristo na cruz nos libertou dessa maldição da lei. Por isso que a palavra diz que Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das vossas necessidades. E nós vamos comer o melhor dessa terra, nós vamos prosperar sim, nós vamos crescer financeiramente sim, não vai faltar nada para você, não vai faltar para os seus filhos, não vai faltar para os seus netos, não vai faltar para você pagar a mensalidade da escola, não vai faltar para você comprar a sua roupa, não vai faltar para você comprar a sua comida, mas tem mais, você vai ter para você e vai ter para abençoar o outro. A vontade de Deus é que você prospere, porque a cruz nos libertou da maldição, da miséria. A palavra diz em Colossenses capítulo 2, versículo 13, presta atenção, 2 Colossenses capítulo 2, versículo 13: e a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões, aleluia, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. A dívida é prejudicial. Viver a vida inteira endividado é prejudicial. Ninguém dorme bem endividado, ninguém dorme bem devendo cartão, ninguém dorme bem devendo os outros, ninguém dorme bem não sabendo como vai ser no dia seguinte, ninguém tem paz com miséria. E a palavra diz que o Senhor rasgou o escrito de dívida, mas aqui é no sentido espiritual. Nós tínhamos uma lista de pecados que não podiam ser perdoados por nós mesmos, mas o Senhor Jesus nos perdoou na cruz e rasgou aquela dívida. E hoje nós temos paz com Deus, não devemos nada para Deus, nós não devemos nada, foi tudo pago. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: tetelestai, está consumado, eu paguei completamente, não deixei nada para vocês. Você está totalmente perdoado, você não tem que pagar promessa, você não tem que ficar se penitenciando, você não tem que ficar se culpando, você não tem que ficar se cobrando, está tudo pago. Está tudo pago. É como se Jesus pagasse para a gente o jantar no restaurante. Ele pagou também a gorjeta do garçom. E quando você foi pegar o carro no estacionamento, o estacionamento também estava pago. Ele não deixou nada para a gente pagar. Agora você acha que esse Deus que pagou as nossas dívidas fica feliz em ver a gente endividado? Fica feliz em ver a gente na miséria? Claro que não. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Tomar posse, em nome de Jesus. Falar: eu não aceito escravidão de dívida na minha vida, eu não aceito miséria, escassez na minha vida. Eu sou filho do rei, o meu pai é o dono do ouro e o dono da prata, não vai faltar nada porque ele é o meu pastor. Não importa se tem desemprego, não importa se tem crise financeira, não importa se vai mudar o governo, se vai mudar o presidente, não importa, nós não somos dessa terra, nós somos lá de cima, nós temos um país celestial, onde a rua é de ouro, o mar é de cristal, e o que é do céu vai vir para a terra, porque a palavra diz: Senhor, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E a vontade do céu é que você prospere, a vontade do céu é que os seus negócios deem certo, a vontade do céu é que você pague essas dívidas, a vontade do céu é que você tenha para dar, é que você tenha para abençoar. E o que nos garante isso? A cruz está vazia. Você está autorizado a prosperar, você está autorizado a dar certo, você está autorizado a avançar. Diga para o irmão que está ao seu lado e fala assim: ó, você está autorizado a prosperar.
Você está autorizado a avançar, você está autorizado a enriquecer, você está autorizado a vencer essas dívidas, você está autorizado a pagar esse cartão, aleluia. Aleluia. Você não vai ficar a vida inteira com o seu nome no SPC e Serasa. Não é o banco que vai ligar para você te cobrando, é o banco que vai ligar para você te dando mais crédito. E o que nos garante isso? A cruz. Isso não é teologia da prosperidade. Isso não é teologia de prosperidade. Porque a gente tem na igreja a teologia da pobreza e da prosperidade. A da pobreza é que todo mundo tem que ser pobre. E a da prosperidade é que todo mundo tem que ser milionário. Nós cremos na teologia da mordomia. Nós somos mordomos, nada é nosso, tudo é de Deus. Se você crê, Ele vai te dar. E quanto mais você crê e fala: Senhor, pode me dar que eu vou cuidar, pode me dar que eu vou abençoar a obra, pode me dar que eu não vou usar só para mim. Fala: então vou dar mais para você. Porque Ele é que nos dá poder para adquirir riquezas, diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 17. Graças a Deus. Quem recebe essa palavra hoje, irmãos? Quem está saindo daqui hoje abençoado, diga glória a Deus. Então quero dizer para você, nós amamos a mensagem da cruz, porque a cruz nos deu acesso a Deus. Segundo, porque a cruz removeu a rejeição. Terceiro, porque a cruz nos livrou do medo da morte. E último, porque a cruz nos redimiu da pobreza. Se você é próspero, você é abençoado. Diga para o irmão, que está falando: irmão, não sei porquê. Fala para ele: irmão, eu estou olhando para você. Você tem cara de rico. Ainda fala para ele assim: irmão, ó, você continua sendo meu amigo, hein? Porque eu vou prosperar. Esse é o ano das portas abertas. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia.